Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Abrahof, a voz da harmonização orofacial, o podcast oficial da nossa associação. Eu sou Marília Figueiredo, presidenta da Abrahof, e hoje nós temos a honra de receber um convidado muito especial, que é uma liderança nacional e histórica para a odontologia do nosso país. Ele que está à frente do CRO-MG, fazendo uma gestão, especialmente uma gestão de excelência e muita dedicação à nossa classe, e que agora assume um novo e corajoso desafio: levar a voz dos cirurgiões dentistas para o Congresso Nacional como candidato a deputado federal. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Dr. Rafael Mota. É uma alegria imensa ter você aqui com a gente, você que é cirurgião dentista, harmonizador orofacial, e que sempre esteve com a gente aqui como membro e colaborador em todos os momentos da nossa associação. Muito obrigado. É isso aí, um desafio extra aí. E, exatamente, não associado à Abrahof desde muito tempo aí. Né? E exatamente pelo acreditar na força das associações, né? Da união das pessoas em prol, né, de direitos, né, dessa liderança que é necessária na odontologia. E a Abrahof sempre fez isso muito bem, né, e parabenizar, né, pela reestruturação da Abrahof, né, que está sendo passada aí pelas suas mãos, né, junto com toda uma equipe muito bacana. E a gente acredita cada vez mais, né, em potencializar a entidade aí. E parabéns pelos seminários. Muito obrigado. Parabéns e obrigado, né, porque Minas Gerais já foi beneficiada aí agraciada com um seminário recente. Sim, que você colaborou, esteve presente, nos honrou com a sua grande colaboração lá, em contextualizar o que tem sido feito, né, na nossa Minas Gerais, que é tão grandiosa para todos os cirurgiões dentistas e profissionais da classe, né? PSBs, ASBs e tudo mais. Então, aproveitando aqui, né, eu gostaria de agradecer novamente e falar um pouquinho, fazer algumas perguntas em relação à odontologia, o que você tem feito e a sua experiência de liderar o conselho. Quais foram, Dr. Rafael, as principais conquistas para a odontologia mineira, especialmente depois com suporte à harmonização orofacial também? A gente entrou num momento ali que era, eu acho que sempre a gente viveu um momento de guerra na odontologia, desde que eu entrei, pelo menos, né? Então, a gente foi eleito em 2016, né? Assumimos em março de 2017, e é justamente na época da briga, né? Da moratória da odontologia, né? Do Rio Grande do Norte, teve a liminar proibida. Da harmonização orofacial. Exatamente. Estava entrando aí. Então aquela a gente pegou no meio da briga, né? 2017, 2018, até 2019 saiu a especialidade. Que foi quando a Abrahof também foi fundada, 2018. Exatamente. A luta, né? Nós tivemos. Então foram anos importantes e um ano assim de um amadurecimento, né? Eu vinha da gestão pública, né? Tem muitos anos de gestão pública. Eu acho que do grupo que entrou junto comigo, até não tem poucos membros, né? Daquela época, muita gente já saiu, a conformação mudou radicalmente. Eu vinha com experiência de gestão pública, né? Sou administrador público, tinha sido chefe de gabinete, né, de município, né, durante 2 mandatos. Trabalhei na Assembleia de Minas Gerais, fui diretor da Associação de Municípios, a segunda maior associação de municípios. Então eu cheguei com a pegada de gestão pública, administração pública, e a gente conseguiu imprimir, né, especialmente essa parte política mais intensa no CRO, né, luta pelos direitos. Rapidamente, em 2018, a gente já começou a lutar pelo piso salarial, coisa que nenhum conselho regional fazia, né? E aí, junto com isso, veio a luta pela harmonização nessa época, né? E especialmente em 2018, eu falo que é tanta coisa se a gente for relembrar, mas em 2018, por exemplo, eu escrevi uma nota técnica liberando postar imagem de antes e depois, em Minas Gerais, né, que chocou o país, me rendeu 5 processos, né, que o pessoal, porque na verdade a nossa lei fala que é proibido, né, expor em público trabalhos odontológicos e usar artifício de propaganda para granjear a clientela. Então basicamente é proibido publicar no Instagram e impulsionar no Instagram, né? E naquela época era mais no Facebook ainda, na verdade.
O Instagram ainda estava começando, né? E aí eu escrevi a nota e falei, ó, tá proibido publicidade. Então, se fizer em perfil fechado de rede social, né, não tem problema na publicidade, é um portfólio de caso clínico. E aí isso aí chocou o Brasil inteiro, né? Me rendeu 5 processos, porque eu estava indo contra a lei da odontologia, né? Mas aí o CFO mandou revogar a norma que a gente tinha escrito, mas aí a bagunça estava feita. Porque aí... Só assim que acontecem as coisas. Né? Aí chocou. Com essa coragem. A turma de São Paulo falou, Minas Gerais pode postar antes depois. A turma de Maranhão, todo mundo, todos os estados elogiando. Aí a gente derrubou a norma, que o CFO deu a ordem, né? E aí a gente, 4 meses depois, liberou, né? Depois de a gente lançar isso aí. Então acho que foi um dos principais passos também da harmonização, foi o antes e depois. Sim. Né? Autorizar, liberar antes e depois, tudo mais e tal. E o que aconteceu nesses eventos todos aí, o que cresce a nossa área, né? A informação traz esclarecimento à sociedade, né? Das possibilidades da odontologia. Tem hora que um paciente, né? Hoje mais comum, mas o paciente no passado olhava assim, foi, nossa, não sabia que o dentista fazia isso, não. Né? Igual, até um tempo atrás, postei uma cirurgia de lábio leporino, né? E aí tem gente que olhava lá e falava assim, o pessoal falando assim, eu não sabia que o dentista fazia esse tipo de cirurgia, não. Então o pessoal comenta, né? Então antes e depois foi um boom. Divisor de águas. Para a odontologia, especialmente da harmonização. Foi um desafio nosso, uma briga nossa, né? Que veio aí com a regulamentação da harmonização e tudo mais. Então Minas esteve muito à frente disso tudo, né? O piso salarial, como eu falei. Né? Depois cirurgia estética facial, e todas as brigas que a gente está sempre discutindo, né? E a gente também sempre discutindo a modernização da odontologia. Né? Tem muita norma que a gente conseguiu mudar agora, né? Com a mudança do CFO, que só foi possível porque a gente está 10 anos brigando por causa disso. Iniciativa, né? Tivemos iniciativa, questionando e tudo mais, já era um desejo de derrubar essas normas, né? Igual a área de atuação do dentista, né? Eu, por mim, sempre falei que era cabeça e pescoço. Eu também. Mas falava aquela besteira de acima do ocioide até o ponto nada, aquilo me matava o coração, né? Então, esse ano, finalmente, conseguimos derrubar isso, né? Lançamos uma nova norma. Outro marco, né? Histórico. Meu Deus. Então, se for olhar tudo que passou por nossas mãos aí, né? Que foi encabeçado por Minas, que teve o sangue de Minas aí, eu acho que é muita história para contar, né? Muita história, né? E ainda tem outras normas que a gente nem falou, né? Mas assim, tem sempre um dedinho nosso lá de estar inquieto, né? De estar insatisfeito com alguma coisa. Que é a sua característica, né? Graças a Deus, eu acho que é assim que a odontologia cresce, eleva em todos os aspectos. Essa sua também bagagem política, de políticas públicas que você mencionou aí, isso é super importante para te dar nessas condições. Você viajou por tantos locais em Minas Gerais que eu sei, né? Entendendo as dores da população e dos cirurgiões dentistas, né? Da carência da população em si, dos cirurgiões dentistas. Isso, então, tem sido um trabalho maravilhoso e que só pessoas que têm essa coragem, essa vontade, essa disposição, né? São capazes de fazer e deixar legados, né? Por isso que você está, que a gente vai falar exatamente sobre isso, representando a classe que precisa tanto da nossa representação, né? No legislativo. É um desafio, né? Na política. Já tive muito na política, né? Eu acho que nunca saí da política, na verdade, né? Porque quando a gente entrou a gente imprimiu essa questão da política de classe, né? De representar a classe e tudo mais, porque se eu for perguntar no passado o que o CRO fazia, ninguém sabia, né? Falava fiscalizar, né? Vem aqui no meu consultório, me perturba e tudo mais. E hoje não, o dentista, em grande parte, fala, não, o CRO luta por mim, né? O CRO corre atrás do meu direito, o CRO briga. Se eu tenho algum problema, denuncio no CRO, o CRO vai atrás. Então, criou uma representatividade de política de classe mesmo, de valorizar a classe, né? E falando nessa parte de políticas públicas, né, a gente também, há muito tempo, a gente já constrói, né? Eu vim do SUS, né? Trabalhei muitos anos no SUS, sou funcionário público ainda, mas licenciado, cara. Mas a gente construiu diversas políticas públicas em Minas Gerais, né, junto com o governo do estado, nem com o governo federal também muitas vezes, que destinou assim, milhares de reais para a odontologia, né? A gente construiu uma política que só existe no estado de Minas, por exemplo. Há muitos anos, né, talvez mais de 20 anos, o governo federal não dá recurso
para a construção de centros de especialidade odontológica, governo federal. Mas desde 2023 a gente construiu uma política no governo do estado que a gente destina, né, de 500 mil a quase R$1 milhão para a construção do CEL tipo 1, 2 ou 3. Então só existe em Minas Gerais. Né? Odontologia hospitalar, 2024, né? 2019 começamos, 2024 aprovamos uma lei estadual que obriga, né, a presença do dentista nas UTIs, na assistência, né, paciente internado. Então, vitória nossa também, 2019 até 2024. E nessa mesma época, na verdade antes, a gente já tinha aprovado a política do Valor a Minas. O que é isso? É um subsídio do governo do estado também para o hospital implantar a equipe, né, de odontologia hospitalar no leito. Entendeu? Então, assim, tudo isso foi vitória nossa. Né? Às vezes a gente até não enumera tanto, mas a gente vai lembrando. Todas são políticas públicas que nós construímos. Né? Então, assim, não é só ROF, né? Não é só com certeza. A cirurgia estética, né? Vem a saúde pública, vem tudo que passa para a gente. E a gente está sempre lutando atrás, né, de todas essas... E de inclusão do dentista. Né? Quando a gente está lutando ali por mais cargos, por mais valorização do profissional, mais presença do dentista nas UTIs, a gente está lutando também por mais empregos, né? Inclusão dos colegas no mercado de trabalho. Em Minas Gerais tem uma deficiência de 2.500 equipes de saúde bucal. Né? Então faltam no mínimo 5 mil profissionais no mercado. Nossa, né? Porque são equipes... Nem toda equipe de saúde bucal, nem toda equipe de saúde médica tem uma equipe de saúde bucal. E a diretriz que a gente construiu junto com o governo do estado é que nos próximos anos a gente chega a 100%, 1 para 1, né? Uma equipe médica e uma equipe de saúde bucal. Se a gente chegar nisso aí, são mais 5 mil profissionais que a gente vai colocar no serviço público. Então, uma área que eu amo, que eu estou querendo me dedicar agora é a odontologia hospitalar, acredita? É muito bacana, muito bacana. Quem trabalha nisso... É engraçado, assim, a gente vê muito... O pessoal me manda muito, hoje mesmo recebi mensagem, né? Falando, eu queria fazer odontologia hospitalar. O pessoal pergunta muito. Que a gente não tinha essa visão, de repente, a partir do momento que a gente vai entrando, adentrando essa área toda da necessidade, né? Do cuidado. Do cuidado, E o hospital que adota, né? Aí ele vê uma vantagem imensa para o paciente, né? Diminuição dos casos de pneumonia secundária, né? Diverso cuidado, né, do paciente, né, a saúde bucal de verdade, né, o paciente que é abandonado. Que é o que leva à saúde geral, né, doutor Rafael? Às vezes as pessoas não entendem a importância da odontologia em todos os aspectos da saúde geral do ser humano, né? Integrando todos os aspectos, seja para falar, para mastigar, para ter todos os órgãos do corpo funcionando. A odontologia é tão importante em todos os aspectos. Eu tenho um testemunho, né, de um amigo que até faleceu há alguns anos atrás, e ele teve um tumor bem agressivo, né, uma pessoa que eu convivi muitos anos, e visitei ele nas últimas semanas de vida, visitei ele muito no hospital. E aí ele falava assim, eu não entendi quando você falava que devia ter dentista em UTI, odontologia hospitalar, e eu via sempre você falando sobre isso, brigando por essa lei, eu não entendi. Depois que eu tive internado na UTI e que eu vi os meus dentes, a minha boca, né, ficaram numa condição lastimável, que eu entendi a importância do dentista lá, sabe? Ele falava assim, cara, como eu queria que durante a minha internação tivesse alguém cuidando da minha boca. Porque a equipe médica, ela preocupa em primeira instância com a sobrevivência, né? Exato. Dos órgãos vitais, de todas as áreas que o paciente precisa de maneira geral. Isso. E essa integração e esse cuidado específico da saúde bucal, que leva a toda a outra parte da saúde, até para alimentação, para tudo, mastigação, para fala, para tudo, né? Para a pessoa estar bem, depende de toda a parte bucal saudável, né? Sem doenças, escovação, que não se preocupa, não é né? Prioridade. Não é prioridade nem para a grávida que está lá, nem para nenhum paciente. Então é uma conquista grande da odontologia hospitalar, né? E tem esse subsídio que a gente conseguiu junto com o governo do estado, esse incentivo, né, financeiro. Então, assim, a gente constrói essas políticas, tem construído políticas públicas relevantes para a odontologia. Né? Mas, assim, tem muito que evoluir. Né? A odontologia só entrou no SUS, fez aniversário agora há 3 anos, né? Então é muito recente a odontologia no SUS. E nesse momento seu de transição aí para o Legislativo Federal, né?
que é bem importante, essa visão humana e científica sua que você acabou de falar, a importância de enxergar a odontologia muito além da estética, né? Sim. A ROF também, como saúde, bem-estar e autoestima para o paciente. Como que você tem levado isso aí para esses locais onde você está visitando? Sim. De uma forma para que tanto a população como os cirurgiões e dentistas entendam melhor essa sua luta para ter no parlamento uma representatividade da odontologia? É até assim, é interessante como a população acolhe, né? E eu estou fazendo muita pré-campanha na minha região lá, e é uma região que é historicamente muito carente, né? De saúde bucal, de atenção, né? A saúde bucal, né? Eu comecei minha vida lá no serviço público lá, eu vi muito isso. Tem criança perdendo dente muito cedo, né? Dentes permanentes. Então, quando você coloca uma proposta de ser um futuro candidato a deputado federal que vem lutar uma por voz, isso, né? Uma voz disso da odontologia e tudo mais, na verdade é algo até muito novo, né? Sim. E o pessoal enxerga isso com bons olhos, sabe? Pô, né? É verdade, ninguém fala de saúde bucal, né? Ninguém tá falando em defesa de saúde bucal, né? Defesa, né? Até ter a dentição completa, a dentição saudável, né? Ninguém fala nisso. E junto com isso a gente constrói, né? Uma política de valorização também regional lá, né? Na nossa região, porque eu tenho um trabalho social grande que eu já fiz lá durante que eu fui chefe de gabinete e tudo mais. O pessoal já me reconhece como essa liderança, né? De assistência social mesmo, né? Então, quando une essas duas coisas, caminha muito bem, né? Eu falo até que o pessoal sempre me cobrou muito isso, né? Fala, precisamos de representante lá em Brasília, você tem que candidatar, né? Eu, há 4 anos atrás, eu achava que não era a hora, né? E nesse momento agora, eu até, vamos dizer assim, eu não queria sair candidato, não, sabe? Mas eu achei que não tem outro momento, né? O momento que a gente vive é esse, né? Por que eu não queria agora? Porque a gente veio de um desgaste muito grande, né? De uma intervenção em Minas, que a gente teve que provar a verdade, voltar para o cargo, né? Fazer uma reviravolta, né, em Minas Gerais, provar que quem estava errado era o Conselho Federal, derrubar essa turma toda do Conselho Federal e agora dar novos rumos ao Conselho Federal, né? E assim, recente, né? Se for pensar, o Conselho Federal está aí, o novo Conselho Federal está aí quanto tempo? 3, 4 meses? É muito pouco, né? Muito pouco, já soltou tantas normas, né? Tanta coisa nova que a gente já mostrou, né? Conseguimos construir coisa demais junto com eles. Então é algo que eles até não esperavam, né? Tipo assim, uma pessoa que deu suporte a eles, né? Nessa transição, para poder trazer a verdade, trazer nova esperança para a odontologia, é uma pessoa que acabou de nos dar esse suporte para que a gente chegasse aqui, né? Porque até foi uma ação judicial que a gente, que entrou, que derrubou todo mundo e colocou o Dr. Jair como presidente. De repente eu saio de cena, né? Pô, na hora que nós estamos precisando mais de você, você vai sair, né? Então era um momento que ninguém queria, e até eu realmente eu queria dar um tempo, né? Porque mexer com eleição, mexi com eleição ano passado, mexi com eleição esse ano, mexi com eleição ano que vem de novo, né? Talvez ao CFO, ajudar na eleição do CFO, é puxado, né? 3 anos de eleição é muito puxado. Mas eu entendi também que se não fosse agora, eu acho que eu não iria mais, né? Eu falei assim, já que o pessoal fala muito de ter representante no Congresso, vamos testar isso, né? Vamos testar, ver se realmente o pessoal quer um representante da odontologia no Congresso. Se não for agora, então talvez o pessoal não queira, né? Mas aí eu vou estar com minha consciência limpa, pelo menos eu tentei, né? Pois é, isso... Você que gosta tanto de mídias, né? Eu vejo que você gosta de falar, você fala com o coração, com o olhar, né? Isso a gente visualiza aí nas mídias, você gosta de se posicionar para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Isso é muito importante com a verdade, né? Isso é muito importante e os profissionais, eles acabam percebendo essa necessidade e se agrupam para que isso cresça, né? Eu acho que você vai ter esse aporte. Eu acho que se eu tivesse... A hora de Deus, né, Rafael? Acho que seu coração, você foi levado por isso, você tem força, tem coragem, tem... Sim. Apesar de...
emocionalmente ficar abalado por tantas situações, como que essa força acontece, né? Tomara que ela seja... Deus vai dando força pra gente, né? Eu falo que se eu pudesse ter votos em todos os estados, eu acho que eu estaria eleito. Porque o carinho que a gente recebe num evento igual esse aqui é muito grande, né? O pessoal do Maranhão, Piauí, né, de Pernambuco, todo mundo parando a gente. Vou tirar uma foto com você e tal, que bacana, obrigado por tudo que você faz, toda a odontologia. Então, assim, a gente acaba de ter um trabalho reconhecido nacionalmente, até por causa das redes sociais. Com certeza, né? A pessoa falou ontem comigo aqui e falou assim: não, eu fiquei sabendo de uma coisa só porque você falou no seu Instagram, porque senão eu não sabia. Então, assim, a informação às vezes chega muito através do meu Instagram e nacionalmente falando, né? Com certeza. E tinha uma menina ontem que também falou assim: uma coisa que você não tem é vergonha de fazer isso. Isso é muito bom. Isso é muito bom, né? Todo dia tem até um meme, tem que soltar alguma coisa. E aí até a menina ontem do Goiás falou assim: eu lembro de você é um cara que falou lá dos médicos, que está brigando lá com o tio Chico. Então, já virou um meme até no meio dos médicos também. Os médicos falam assim: eu conheço aquele dentista que está brigando. Que maravilha, é assim que é visto, né? Fica sendo visto, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Claro. Nesse momento de transição de carreira, como que você acha... explicar para as pessoas aqui por que a odontologia ela precisa de uma representação forte e legítima no Congresso Nacional? Quais as principais bandeiras que você pretende defender na valorização do cirurgião dentista? Tem muita norma que eu até sempre reclamei muito com o Conselho Federal, né? Que o Conselho Federal não tinha participação efetiva no Congresso. Então tinha muita norma que passava lá, coisa que era aprovada. E até extra-lei mesmo, portarias no Ministério, não sei o quê. Que eu falava assim: gente, aprovou uma portaria e deixou o dentista de fora. Ninguém viu. O cirurgião dentista não entende muito bem isso, ou então ele esquece no dia a dia disso. E aí o CFO também era omisso, né? A gente falava assim: tá passando uma portaria lá agora, né? Por exemplo, no Conselho Nacional de Saúde. Cadê o representante do CFO lá? Não tem. Aí toda norma que sai esquecendo o dentista, né? Então, e você é ligado a isso porque você está na parte dessas políticas públicas. E a gente está sempre vivendo isso, tem uma Câmara Técnica. Por isso que também. Tem que ter essa pessoa tem até que pessoa que olha a norma, várias pessoas para discuta a norma, defenda a norma, preveja, né, a inclusão do dentista, né? Tem procedimento muitas vezes que no SUS que o dentista pode fazer, né? Está no âmbito de atuação do dentista, né? Que poderia ser destinado a ele, lançado para ele como produção, e não é lançado porque lá quando foi discutir a norma no Ministério da Saúde, no Ministério do Trabalho, ninguém falou que o dentista faz, só falou que às vezes o enfermeiro e o médico faz. Então o dentista vai ficando de fora. E nós temos muito pouco representantes, né, Rafael? A gente ficou muito satisfeito também há muito tempo com nossa atuação no consultório, né? Então o dentista até a década de 80 nem pensava em ir pro SUS. Sim. Né? Os consultórios eram robustos, ganhava muito dinheiro. Eu sou dessa época lá. Então o SUS foi assim, o dentista foi começar a ser inserido no SUS mesmo praticamente, né, na década de 90 mesmo. Né? E vamos dizer, igual eu falei, a lei mesmo que tornou obrigatória a presença da saúde bucal no SUS é de 3 anos, fez 3 anos agora, né? Então é algo muito recente, né? Então as políticas relativas à saúde pública muitas vezes deixam de fora a saúde bucal. E por falta de representantes, né? Não tem deputado, agora que tem uma senadora de Roraima, né? Então agora está começando. Agora surgiu uma representante que é uma senadora, né? Mas também agora ela está saindo, que ela vai se candidatar, pelo menos se afastando, né? Vai candidatar a deputada federal no estado, né? E tomara que seja eleita uma deputada federal dentista, né, de Roraima. Né? Agora nós temos outros também cirurgiões dentistas dedicando-se aí a deputada, aí pro legislativo, né? Tem os estaduais. Federal. Tenho visto. Federal. Mulheres, inclusive. Pré-candidatos a federal, eu até que não conheço nenhum. Não, só no estadual. Estadual tem no mínimo 3 ou 4 que eu conheço. Sim. Sabe? Então, até deixar, né, chamar atenção pro pessoal aí que tem deputados estaduais, né, disponíveis aí para defender a odontologia. Um em cada canto do estado aí, vale a pena dar uma força para esses colegas, né?
mostrando como que é necessário a representação para lutar por todas essas... E aí também defendendo sempre contra essas iniciativas aí de sociedades médicas, né? Tentar cercear o direito profissional, né? Então se não tiver ninguém lá em cima, passa batido. A odontologia é uma autarquia muito forte, né? Deveria ser, e é grande, tem as suas regulamentada pela sua própria lei, né? Sim. Então independente. É a única profissão da área da saúde independente da medicina. Claro, isso é muito importante. E isso é perigoso. E ela tem que se fortalecer cada dia. É um recado até importante que a gente faz para as outras profissões, né? Biomédicos, enfermeiros, né? Fisioterapeutas e até esteticistas que estão querendo regulamentar ao seu conselho profissional, né? Então, se eles não se atentarem a desvincular da subserviência que tem a lei do ato médico sobre eles, né, que fala assim que são sujeitos à lei do ato médico, vai ser muito difícil que essas resoluções deles que autorizaram eles a entrar na área de harmonização facial e corporal, que elas prosperem, né? A biomedicina perdeu recentemente, né, uma batalha aí para uma resolução, a resolução caiu e essa semana saiu o agravo que o Conselho Federal de Biomedicina entrou, questionando a validade da resolução. E o Conselho Federal de Biomedicina perdeu de novo. Então, assim, está entrando numa rota que logo todos os conselhos de classe vão perder a área de atuação se for deixar por conta da justiça. Ou eles também começam a eleger representantes, né, para alterar suas leis federais, ou eles vão perder, né? Porque a lei nossa, por exemplo, é muito aberta. Fala que tudo que a gente aprende na graduação e pós-graduação a gente pode fazer, né? A lei da biomedicina é totalmente engessada, né? Citando como exemplo, né? Lá fala que o biomédico pode fazer pesquisas, análises clínicas e pode atuar junto com a equipe médica. Lá não fala que ele pode atuar sozinho, né? Então acaba que essas resoluções do Conselho Federal de Biomedicina desafiam, né, a lei federal, e aí na hora que o juiz vai olhar isso, acaba derrubando as resoluções do Conselho de Biomedicina, né? É um alerta que eu trago para a turma dessas outras profissões, para que também elejam seus representantes, né, para justamente lutar por eles. Sim, e a Abrahof é uma associação democrática que exatamente acolhe todos os profissionais de saúde. Sim. Exatamente para que a gente fomente, estimule todo esse exercício legal, ético, responsável e regulamentado, né? Exato. Com força. Exatamente. Eu acho que a parte jurídica dessas outras profissões tem que estar bem atenta a isso. Sim. Porque pode vir uma série... Na verdade, todas essas profissões, né, enfermeiros, biomédicos, fisioterapeutas, todos eles já perderam em primeira instância. Há registros, né? Então, quando começa a perder segunda instância, chegar no STF e proibir, vai ser algo que pode chocar algumas profissões, não reverte, né? Então, aí, começar a trabalhar isso depois que perder no STF é difícil. Não adianta. Por isso que tem que ter a representação forte no legislativo de cada uma dessas profissões. Sim, né? inclusive, até eu vejo, né, alguns colegas, não em Minas Gerais, não tenho certeza. Tem um que eu lembro só, acho de fisioterapia, que vai candidatar, mas também não tem muita mobilização das outras classes por candidatar, por ter representantes no Congresso e na Assembleia. É importante, é muito importante. Sim. A gente sabe, né, que a sua trajetória aí na história da odontologia mineira, como que você lutou, né, de forma incansável nessa gestão para consolidar, defender e dar segurança jurídica na harmonização, especialmente. A gente falou sobre isso. Essa especialidade que é legitimamente nossa da odontologia, né? Sim. Que transforma tantas vidas, devolve tanto autoestima aos nossos pacientes. Mas ainda a gente sabe que a ROF também ela ainda enfrenta constantes ataques e tentativas de reservas de mercado por parte de outras categorias médicas. Sim. A gente também comentou. Olhando agora para Brasília, como o seu papel na Câmara dos Deputados pode blindar, você acha, as prerrogativas do cirurgião dentista e garantir que a nossa autonomia, o nosso rigor científico na harmonização, eles deixam de ser ameaçados? As nossas próprias leis, elas carecem de atualização, sabe? Eu acho que assim, além com essa talvez regulamentação então, nova assim, aí das... Sim, também, né? Assim, tem artigos da nossa lei lá, por exemplo, que
eles já caíram com o tempo, né? Por exemplo, tem um artigo que fala que é proibido expor em público trabalho odontológico. Então não podia publicar foto de antes e depois, né? Fala lá também na nossa lei que é proibido consultas mediante rádio, televisão e meios semelhantes. Né? Rádio e televisão realmente não tem como fazer consulta, mas o meio semelhantes é a internet. E aí há 3 anos, há 2 anos e pouco, 3 anos na verdade, saiu a lei da telesaúde no Brasil. Excelente. Então a telesaúde há 3 anos no Brasil já é permitida, né? E houve até uma regulamentação mínima, bem ruinzinha do CFO no passado, que até carece de modificação. Mas, por exemplo, hoje é permitido consulta por meios semelhantes, e a nossa lei, teoricamente, proíbe. Né? Então, essas coisas, assim, a lei carece dessas modificações, a lei do nosso sistema conselho também carece de modificações. Né? Por exemplo, mandatos tão curtos no CRO é ruim, porque fica sempre um eterno embate político. Né? Então, a cada 2 anos tem eleição no CRO. Né? Então é um ano trabalhando. Não dá tempo, né? Não dá tempo para nada. Né? É muito ruim isso. Então essas leis carecem, né, de modificação, de atualização. Né? A inclusão também nas leis nossas do Conselho de ASBs e TSBs, que também não estão previstos lá, né, que vieram agora em 2008, 2011. Está sendo cobrado. Então assim, o ASB e TSB não tem direito a voto. Mas tem uma lei lá de 64 que nem sabia que existia SB e TSB. E na época realmente não existia. Sim. Veio existir agora. Então, assim, 2008, 2011 que surgiu as leis deles. E aí, essas leis carecem de atualização. Então, assim, tem até alguém que defenda isso lá dentro, além de garantir, né, políticas públicas para odontologia, cobrar, por exemplo, que o SUS realmente dê assistência à saúde bucal, né, à população, que hoje falta. Existe um mercado latente pela saúde bucal no país, um mercado que eu falo, mercado judicial mesmo, da área judicial mesmo, que é gigante. Né? Igual eu falei, o SUS incorporou a odontologia há 3 anos. Hoje, se uma pessoa judicializar uma prefeitura, igual judicializa muito, cobrando medicamentos, cobrando cirurgia, né, pedindo liminares para o juiz. Se alguém começar a judicializar, ou se uma turma começar a judicializar cobrando, por exemplo, um cidadão que usa uma prótese total que não para na boca. Se ele chegar lá e judicializar um protocolo, hoje, como a odontologia está no SUS, a prefeitura é obrigada a pagar. Entendeu? A pessoa vai lá e fala assim, eu não consigo comer. Eu tenho que ter meu direito, que agora é lei, está no SUS. Então eu preciso de um protocolo porque minha dentadura inferior não para. Né? Então, se ele judicializar um mandado de segurança ali, na hora qualquer juiz manda pagar. Né? Então, assim, ou as prefeituras estruturam e começam a prestar um serviço melhor da assistência básica, né? Até o serviço especializado, né? Inclusive com implantes. Isso vai portar muito mais profissional. Isso vai portar mais profissionais. E se a prefeitura não começar a estruturar isso, ela vai começar a receber ações. Né? E isso vai ficar mais caro ainda para ela. Né? Então melhor ela é melhor se blindar, né? E fazer um serviço de qualidade. Então para que isso aconteça, tem que ter cobrança. Né? Lei sem cobrança e fiscalização não é lei, é só um pedaço de papel. Né? Então é isso que a gente faz, igual quando a gente desenterrou a lei de 61 do piso salarial. Ninguém falava de piso salarial até 2018. Né? Então o CRO de Minas foi lá, judicializou. Foi de 61? A lei de 61. Então, assim, essa lei de 61 desenterramos ela, começamos a judicializar, ganhando. Paraíba começou a copiar, Pernambuco começou a copiar, e todos os estados hoje copiam, né? Esse processo nosso que a gente entrou em 2018. Então, assim, tem que ter cobrança, né? E aí tem que ter o fiscal da odontologia, né, lá dentro do Congresso, como tem que ter também dentro da Assembleia de Minas, né? E como o CRO também hoje faz esse papel de fiscalizar há muito tempo. Né, com certas limitações, porque o ideal é que tenha um representante mesmo dentro do Congresso e dentro da Assembleia. Sim. Vamos falar um pouquinho então das cirurgias estéticas orofaciais. Nossa, que luta. Que luta. Eu que estou lá na comissão das cirurgias estéticas orofaciais, é uma honra estar lá junto com profissionais maravilhosos lá de Minas Gerais. Agradeço muito o convite. Ajudei também com o documento da Abrahoff, participei lá, que a gente foi convidado para elaborar também o nosso documento, foi muito importante. E a Comissão de Minas Gerais, né,
mandou um documento muito importante. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, essa colaboração. Sim. E o que você acha, como que está esse processo na atualidade, porque certamente todos querem saber. A cirurgia estética facial foi uma batalha à parte aí, né, que custou minha cabeça praticamente, né? A intervenção do CFO em grande parte foi por Minas defender a cirurgia estética facial. E como que, para você ver como que nada acontece por acaso, quando você tem um propósito, algo tem que acontecer para ter essa reviravolta, né? Reviravolta, né? Então, assim, quando fizeram a intervenção lá em Minas, alegando principalmente a questão da cirurgia estética, né? Mas eu não podia deixar de defender, por exemplo, o bucomaxilo naquela época, né? Eu sabia. O pessoal não vê os bastidores. Os bastidores e a dificuldade de você gerir um estado como Minas Gerais. Enorme. Né? 853 municípios, né? Então, assim, o que acontece lá em Minas Gerais, só a gente que sabe, né? Então, chega no hospital lá, um paciente está lá, caiu de moto, alguma coisa e tal, tá todo arrebentado, o bucomaxilo tá ali, costurando pálpebra, costurando orelha. O mesmo generalista que já tem essa habilidade no mesmo tempo. Exato. E aí o bucomaxilo... E o buco é o que é mais competente nessa área. E aí o buco tá lá no hospital, fazendo todos esses procedimentos, aí tem uma resolução que fala que o buco não pode consertar o nariz, não pode consertar a orelha, não pode consertar uma pálpebra, não pode, né? Então, assim, colocava o dentista numa situação de quase de criminalidade. Sim. E aí chegava... Com a resolução 230 era. Com a 230. Então a 230 foi certa. Só que ela durou tempo demais. Né? A resolução 230 veio para tampar um buraco ou tampar uma letra ali no 98, que é a resolução da harmonização facial, que falava que o dentista podia fazer qualquer cirurgia em estruturas relacionadas anexas e afins. Aí permitiu lá lip lift, bichectomia, lipo de papada e trabalhar em estruturas relacionadas a anexos e afins. Quando deixou aquilo lá, fica parecendo que podia fazer cirurgia em tudo. Aí foi necessária 230. Porque com 500 horas de formação em ROF não dá para fazer, né? Só que aí ela penalizava todos os bucos, né? Penalizava todos os cirurgiões dentistas, inclusive. Igual eu já fiz diversas cirurgias de lábio leporino, né? De fissurados lá. No SUS, eu já fiz no SUS, né? Então... E sem ser especialista na área. Então a gente fazia isso, né? Fazia até regularmente lá. Fica parecendo que a gente era criminoso, né? Que não podia atuar na área, né? Então a 230 foi certa, mas o errado dela é que ela durou tempo demais. E durou muito por briga política, né? O pessoal querendo definir como é que era a melhor estratégia de mercado e não pensou na odontologia, né? Então isso custou a nossa intervenção em Minas, interviram em Minas, não acharam nada, tudo mais, a justiça mandou a gente voltar pro cargo, né? E aí, nessa época que eu saí, muitas denúncias chegaram para mim, né? E provas de denúncia chegaram para mim e a gente começou a guerrear com o CFO, né? Justamente, que resultou na derrubada deles aí. Mas a cirurgia estética era uma convicção minha que o cirurgião dentista tinha toda a capacidade de fazer, né, a possibilidade de fazer, a capacidade técnica de fazer e o direito de fazer, né? E além de tudo, essas outras normas aí que sempre me incomodavam, né? O dentista pode fazer tudo para fins funcionais e estéticos, mas não pode fazer só para fins estéticos. Então, foi derrubado isso também. Área de cabeça e pescoço agora, uma área de atuação, né? O dentista não pode mexer em glândulas salivares maiores. Quem pode é só o médico. Quem inventou isso, pelo amor de Deus, né? Então derrubamos também a resolução 100, né, de 2010. Então, assim, foi uma luta... Já foi também um marco muito importante. Foi um marco todos nós, isso aí, né? Então, isso aí foi... Essa convicção, essa luta pela cirurgia estética facial, né? Foi uma convicção nossa mesmo, que o dentista tinha direito, né? E foi algo que muito conquistado aí, né? Eu acho que até merece uma nova atenção no momento, porque a liberação foi muito importante, mas agora a gente acha que tem muitos profissionais que deveriam receber o título, né? Profissionais bucomaxilo, porque toda a especialidade odontológica, ela sempre teve avaliação de títulos, né? De currículo, de tudo, né? Então, na hora lá de criar a especialidade de implante, né? Sim. A pessoa mandava documentação, provava que fazia e tudo mais, que aprendeu, que tinha uma outra especialidade, podia receber o título de implantodontista, né? Todos, na harmonização, mandava os casos clínicos dos últimos anos, tantos casos clínicos.
recebeu o título de harmonização. Tudo é uma inovação, né? A gente tem que acompanhar o que está acontecendo. Então agora só restringir quem tem 3 anos de buco, 3 anos de harmonização no início, foi uma prudência maior, evidentemente, porque não dava para dar título de especialização para 10 mil bucos, porque nem todo buco faz cirurgia estética facial, né? Mas agora já merece uma segunda atenção, um segundo momento para avaliar quem realmente tem a capacidade técnica, né? Quem tem a formação em bucomaxilo e também tem capacidade técnica, e tem tantos casos clínicos, como foi na harmonização, né? Então acho que esse é o momento, né? O momento que vai ser prova, né? Que a gente tá quando se fala prova, apresentação documental. É todo tipo de prova, né? Ou prova documental ou prova escrita, né? Isso aí o CFO ainda vai decidir, né? A gente acredita que haverá esse momento agora, né? Foi um momento inicial que até foi prudente deixar a especialização com poucos no país, né? Acho que nem 100 receberam o título até agora, até para poder a gente defender na justiça, né? De repente a gente cria uma especialidade e solta 10 mil especialistas no mercado, né? A fragilidade jurídica é grande, né? Mas a gente soltou uma nova especialidade e só tem 100 especialistas no país, a segurança jurídica é muito maior. Porque o juiz fala, não, o CFO está agindo com prudência, ele não está fazendo loucura, né? Foi estrategicamente. Então foi uma estratégia, na verdade. E aí agora entra esse segundo momento de valorizar quem merece, né? Vamos dizer quase os doutores honoris causa, né? Aqueles que realmente merecem o título de especialista em cirurgia estética facial por tudo que fazem aí, né? Tem gente que só faz isso, né? E faz bem. A sua história como cirurgião, de vida, né? De finesse que eles têm. O cirurgião dentista tem uma habilidade e um refinamento, né? Trabalhando mesmo com tecidos moles intrabucais, especialmente. Sim. E o bucomaxilo, que também trabalha com essa parte, ele também tem que ser valorizado e feita essa prova para que... Eu falo que eu vi uns casos clínicos esses dias aí, de uns lifts. Nossa senhora, eu acho que nenhum médico faz igual dentista. Não tem. Sabe, eu vi uns casos Aquele clínicos. que vai para essa área, ele já vai porque ele tem essa habilidade especial, né? Em todos os aspectos, um olhar diferenciado. E a odontologia precisa do olhar do cirurgião dentista como psicólogo, né? Que ele tem que ter uma abordagem de entender a dor do paciente, o desejo dele, as necessidades emocionais. E aí o próprio buco, ele tem vários outros procedimentos que ele faz, e aquele que vai para essa área, para mexer com tecidos moles, especialmente, certamente ele tem essa capacitação, e ele, através dessa documentação ou prova, ele vai conseguir o título. Certamente. Eu vejo casos clínicos que eu tenho acompanhado aqui da área cirúrgica que são maravilhosos. E assim, a gente faz isso com a naturalidade, uma delicadeza tão grande, sem destruir o paciente. Né? Eu vejo uma turma fazendo uma cirurgia de rinoplastia de uma forma com uma precisão, assim, cirúrgica já mas artista, né? Artista. O cirurgião dentista já vem com essa bagagem, precisão milimétrica, negócio ali. E aí no dia seguinte você olha o paciente parece que não fez nada, não tá roxo. Aí você vai no médico, sai maravilhoso. Você sai no médico, sai da cirurgia com o rosto todo roxo, com o pescoço roxo, com tudo roxo. Né? Então, o cirurgião dentista faz isso com muita habilidade. Muita facilidade. Tanto a toxina botulínica, os preenchedores, essa área toda da harmonização, a gente tem visto aí, tanto que ela cresceu tanto num evento grandioso como esse, pessoal. Nós estamos aqui diretamente do Full Face, o maior e melhor congresso de harmonização e de saúde do Brasil, da América Latina, do mundo, né? Pelo número de profissionais que vem, uma honra pra gente, né? A gente também tem um patrocínio aqui da Via Estética, que também esteve com a gente lá no CRO de Minas, no nosso simpósio Abrahoff. Sim. E eu gostaria de saber se você quer colocar mais algumas palavras, alguma informação, o que você deixa para o cirurgião dentista novo aí que está iniciando nessa área aqui, o que ele pode esperar do futuro, e especialmente com você nos ajudando e colaborando com a sua força, com a sua coragem, com a seu olhar humano diferenciado, por isso que você está aqui, né, sua tranquilidade em explicar para a gente essas condições profissionais aí, nesse tempo todo. Passa para eles uma mensagem, doutor Rafael. Eu acho que a odontologia vive um momento muito, muito bom, sabe? Teve momentos ruins, muito ruins. E tanto politicamente quanto também, né, de valorização da odontologia.
né? E a odontologia a gente sempre fala que tem aquelas ondas, né? Onda da ortodontia, a onda do implante, vem a onda da harmonização, vem agora a onda da cirurgia estética facial. E todas essas vezes, esse direcionamento nosso para a parte estética facial, né, e cosmética também, cirúrgica, estética facial agora, acaba que deixa uma lacuna grande do dentista raiz, né? O dentista que realmente mexe com dente, que mexe com reabilitação, né? Você imagina, hoje um reabilitador oral tem um valor incomensurável. Né? Tem gente que me liga e fala assim, me dá um contato de um dentista aí, porque eu tô precisando fazer uma reabilitação. Tem hora que você não acha. E se você acha, você fala assim, tá com a agenda cheia. Né? Então, assim, então o reabilitador é muito valorizado. Eu sou um reabilitador, né? Sou especialista em prótese. Então, assim, essas novas áreas de atuação também valorizam as áreas de atuação consagradas na odontologia. Né? Como a gente também está tentando valorizar áreas de atuação que muitas vezes estão sendo esquecidas na odontologia, né? Como a prótese bucomaxilofacial, né? Que a gente pretende fazer um projeto bacana de reestruturação, né? Da especialidade. Né? Então a gente quer promover novos cursos de especialização em prótese bucomaxilofacial. Então a odontologia está respirando, né? E com a ajuda do CFO, que felizmente agora está no nosso lado, né? Do lado dos dentistas, né? Que eu digo. Então a gente pode ter muita esperança de agora em diante das coisas melhorarem, das coisas mudarem. Né? Bem como no momento muito oportuno de aprovação do piso salarial, né? Que está evoluindo bem tanto para o cirurgião dentista quanto para a equipe técnica auxiliar em projetos diferentes, mas com andamento muito parecido. Né? Então, assim, esse ano pode ser até que a gente consiga aprovar a atualização do piso salarial da odontologia e a instituição do piso salarial para SBs e ASBs no Congresso Nacional. Então, assim, talvez um ano diferente, um ano fantástico na odontologia esse ano. Né? E quem sabe conseguir eleger os seus representantes. Se Deus quiser. Tomara, né? Então, assim, coloco meu nome à disposição, estou à disposição. Né? Se a odontologia achar que é o momento, né? Tomara que a gente seja agraciado com isso aí. Nada é por acaso, também tudo é um processo e certamente vai ter sua vitória. Sim. E a gente vai ficar muito feliz e voltaremos para um outro podcast. Com certeza. Eu agradeço imensamente, Dr. Rafael, a generosidade de você compartilhar aqui com a gente a sua história, a sua trajetória, a sua história maravilhosa. Obrigado. Em prol da nossa classe e espero também, é claro, que você tenha muito sucesso nessa sua nova jornada em prol da odontologia, de todos nós, da população especialmente, né? Exatamente. Que é quem recebe tudo isso. Quem recebe isso. Obrigado, Marília. Fechou aí. Muito obrigado. Parabéns, né? E conte comigo aí nos projetos futuros aí da Abrahoff, né? Muito obrigado. Como associado é o mínimo que eu posso fazer, tá junto com vocês. Obrigado. Agradeço imensamente. E pessoal, você que nos acompanhou em mais esse episódio da Abrahoff, a voz da harmonização orofacial podcast, meu muito obrigada e não se esqueça de seguir o nosso perfil do Instagram, do nosso YouTube Abrahoff Oficial e compartilhar esse episódio com seus colegas, com os profissionais de saúde. Nós compartilharemos certamente com o CRO e com o Dr. Rafael e não perca os nossos episódios. Agradeço imensamente, uma honra ter você aqui. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Até mais.